Globo Esporte hoje nas ruas do meu país, Belo Horizonte, para conversar com o cruzeirense, porque o torcedor do Cabuloso tá na bronca com o time, principalmente depois da derrota pro Pouso Alegre. 1 para o Pouso Alegre, 0 para o Cruzeiro. E a torcida ainda chamou o time de pipoqueiro. Eu acho um pouco pesado. Será que o torcedor cruzeirense acha que pegou pesado mesmo? Um investimento 15 milhões no Wesley, não pode perder pro Pouso Alegre não, tem que... O Wesley mergulhou na bola, meteu a cabeça e ela saiu. Pipoqueiro assim até que não. Eu vou até você, pai. O time é ruim demais. Tá no veneno. E pipoqueiro, meu filho, ó, nós tá aí de novo e é nós. Valendo um pastel com caldo de cana. Pipoqueiro não, jamais, jamais. Tá valendo menos que o pastel com caldo de cana. De falta de dinheiro não é mais não, porque o homem tá aí. O time é o maior de Minas, pipoqueiro, você tá ficando doido? O senhor fica ofendido? Não. Ih, paizão, pode não, é um segundo. O Ronaldo tem que abrir o bolso e contratar. Só fala aqui comigo, moço. Fala aqui comigo, não foge de mim, não. Vai pipocar? Peguinha. Aí sim, pai. Aí eu vi firmeza. O Pesolano tem que testar as peças mesmo. Pesolano impaciente hoje, hein? É muito raro isso acontecer. O técnico aí agiu precipitadamente aí no último jogo, entendeu? Cruzeirão sempre. Segunda-feira nós aí, Cruzeiro 2-0. Não, pelo amor de Deus, tem que ganhar esse clássico de qualquer forma, não quero nem saber. Vamos jogar a bola aí, galera, vamos jogar a bola. Mas vai dar bom, porque querendo ou não, nós é o maior de Minas, mano. 0! Essa magia da TV é uma coisa maravilhosa. Eu só tava na rua, agora tô no estúdio. E agora o GE ainda vai pra Toca da Raposa, porque o modo clássico tá on. A gente conversa com Emanuel Araújo, porque tem reforço chegando na Toca, Emanuel. Muito boa tarde, bichão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Globo Esporte. Olha só, teve treino hoje de manhã aqui na Toca, será assim por toda a semana, inclusive sábado e domingo, segunda-feira. Os jogadores vêm mais cedo porque tem um café da manhã com o elenco, passa o dia aqui para viver a expectativa do clássico. E como você falou, também tem expectativa pela 15ª contratação para a temporada. Matheus Jussá, meio de campo, que pertence ao Fortaleza, desembarcou ontem aqui em BH, chega para empréstimo, como empréstimo para cá. E o Matheus Jussá tem um diferencial em relação aos outros meios de campos aqui, porque ele já jogou como zagueiro em 2020 pelo Internacional e também já foi improvisado como lateral, uma posição que o Pesolano tem dificuldade de encontrar uma opção, né? Volto com você. Valeu, Emanuel! Agora a gente vai falar da base do Cruzeiro. Porque assim, ó, o Cruzeiro está se preparando para o clássico, segunda-feira, com transmissão do Premier. Mas pensando na temporada, em um equilíbrio do caixa, a aposta é na formação de jogadores. Porque é assim que vai ser o Cruzeiro daqui pra frente. Depois do último resultado, parece até que você já sabe do que ele vai falar. Pela primeira vez na gestão Ronaldo, a gente ouve um protesto contra um resultado do time. Mas não se engane, o futuro do Cruzeiro vai muito além de um jogo. A gente não tem dúvida que o nosso futuro está diretamente ligado ao desenvolvimento, à formação e, por que não, à venda de jovens talentos no futuro. E antes de seguirmos falando sobre a garotada, precisamos olhar para o passado. Para isso, contaremos com a ajuda de quem viveu uma transformação no futebol. Na nossa época era muito mais complicado para se chegar no profissional. Eu acho que se tinha menos oportunidade, menos espaço. Mas o mundo mudou, Brock. E com ele também a forma de pensar sobre as categorias de base. Para conta de qualquer clube, seja o Flamengo, que é o mais rico hoje no Brasil, Palmeiras, que é um clube muito organizado, para qualquer clube, a venda de atletas é extremamente importante como receita para equilibrar o orçamento. Ou seja, endinheirado ou endividado, todos os times têm como objetivo vender jogadores. Mas antes disso é necessário apresentar ao mercado. E assim, o Cruzeiro foi uma grande vitrine no ano passado. A base mostra o seu valor! Ao
Ao todo, Pesolano usou 2 times completos de jogadores. Sim, todos os meninos sabem que podem ter oportunidade, sempre estão perto da gente. E aí você ter tudo nos mesmos muros, ali no mesmo centro de treinamentos, isso pode ser decisivo, porque você tem a facilidade de só puxar o atleta de um campo para o outro. E foi assim que um garoto de apenas 15 anos treinou entre os profissionais. Cauã Batistella é o caçula de uma geração que pretende ocupar esses espaços. No jogo contra o Atlético, 3 jogadores da base estiveram no elenco. E o único que entrou desde o primeiro jogo não saiu mais. O que o Ian está fazendo dentro de campo é impressionante. Esse menino tem qualidade, tem tudo. Desde o sub-15 a gente vem trabalhando forte para quando tiver a oportunidade a gente dar conta do recado. Você ouviu, né? Desde o sub-15, com a mesma idade do Cauã e uma mentalidade em comum. Estar apto para jogar entre os profissionais. E isso é mais do que um sonho de carreira. A realidade do clube faz com que esses jogadores rendam, seja em campo ou principalmente fora dele. Isso é muito bom e positivo pro Cruzeiro, até para frutos futuros, né? Porque o tesouro tá vindo de baixo. O Cruzeiro está aí se preparando para mais um clássico. Os jogadores voltaram na manhã de hoje aos treinos na Toca da Raposa, depois da folga do último dia. Pesolano pôde contar com praticamente todo o seu elenco para essa preparação, que terá ainda mais sessões de treinamentos na Toca para que ele possa montar o quebra-cabeça, que é isso que virou esse time do Cruzeiro por enquanto. Ele ainda está buscando informações. Ele é gentil, não, Fred? Pra gente ter sutil entendendo as circunstâncias do momento, porque o problema é quando as peças não se encaixam no quebra-cabeça, né? Esse que é o grande problema quando você vai tentar montar um quebra-cabeça, e ainda mais quando você recebe peças que não são aquelas que você gostaria de ter. Essa é a grande realidade, fazendo uma comparação aqui com o que está acontecendo no Cruzeiro no momento. Pesolano não conta com 4 jogadores nesse início de temporada que estão fora por questões físicas. O goleiro Anderson, o volante Felipe Machado e o também volante Fernando Henrique. Fernando Henrique nem estreou, né? Sofreu a contusão. Ainda. E o meia armador Matheus Vital, que poderia ter uma importância grande nesse time nesse momento. O meia é fundamental para um time que não tem um meia. O Cruzeiro, a gente já cansou de dizer aqui, dificilmente consegue jogar sem ter um meia, né? Um cara que coordena essas jogadas, né? Eu acho que isso é um dos pontos. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro está muito preocupado com segunda-feira, né? E acho até que a preocupação, ela ultrapassa a questão da rivalidade. A preocupação do torcedor do cruzeirense é como o Cruzeiro não está jogando, né? E acho que teria essa mesma preocupação se fosse outro adversário também, né? Sim, a grande questão é essa, Dimara. A equipe não está apresentando uma evolução nas suas exibições. Essa evolução, teoricamente, já era para ter acontecido, já foram 4 partidas, mas ela é muito prejudicada também exatamente pelos testes que o Pesolano vai fazendo. Sim. Para você conseguir o entrosamento de uma equipe, você tem que ter uma base montada para essa equipe possa se entrosar e evoluir. O próprio ouvinte mandou a mensagem, agora o Léo leu pra gente, falando sobre essa questão das experiências. Só que é aquela coisa, o estadual serve para experiência sim, mas quando chega o clássico, o torcedor não quer saber disso, não quer saber de experiência, quer saber de um time forte que possa enfrentar o rival de igual para igual e fazer um bom jogo. E por que não? Como aconteceu em 2021, sim, bater o adversário. O futebol é isso, são 11 contra 11, quando a bola rola, às vezes as situações se equilibram. Mesmo o desequilíbrio existindo no papel, quando entra em campo, a situação pode mudar de figura. Eu vou te dizer uma coisa, nesse momento, quando a gente fala do clássico e tudo mais, e dos próprios jogadores, né, Léo, talvez a confiança maior que a gente tenha que existe uma possibilidade do Cruzeiro apresentar o melhor futebol, seja no treinador dele. Que já cansou, já mostrou, já virou de ponta cabeça, que é muito competente,
né? Que consegue dali daquilo que ele talvez não tenha, né? Talvez não, ele não tem, mudar, né? E bota a função no outro e a função naquele outro. E claro que a gente sabe que existe também no clássico aquela questão, né? Da superação e tudo mais. Mas a minha confiança, se eu tivesse alguém para apontar numa confiança assim, de que o Cruzeiro pode apresentar um futebol melhor na segunda-feira no clássico, é no Pesolano. Específico, se eu tivesse que individualizar isso, eu individualizaria no Pesolano, porque eu tenho certeza que enquanto o filho dele nem passou perto dele pra jogar o joguinho que ele gosta de jogar, porque ele tava lá, entendeu? Anotando tudo. Gíria uma arara, né? Também, muito nervoso. E a gente comentava isso, depois da coletiva também, depois do jogo, a coletiva dele também foi uma coletiva onde ele mostrou que ele tava muito bravo com o que estava acontecendo, né? Consciente, mas muito bravo. Até brinquei com a Rosane Meirelles o seguinte: eu não queria estar na pele desses jogadores a partir dos treinos de hoje. Com certeza ele subiu um pouco o tom para mostrar que realmente chegou a um limite da circunstância. Ele mesmo assumiu os erros das escalações, mas ele também julgou um pouco desses mexer com os brios dos jogadores, para mostrar que o Cruzeiro tem que apresentar algo mais. Ele falou: durante a semana nós vamos trabalhar, estão 6 dias de treinamento, né? Pensando desde o final do último jogo até o clássico, e teremos que, no mínimo, correr dobrado no jogo de segunda-feira. Então, a exigência minimamente física, a entrega, a disposição, isso pode ter certeza que ele vai cobrar desses jogadores, e tenho certeza que nos treinamentos também ele está mexendo muito com esses jogadores, não só a parte técnica, mas também a parte mental, porque isso num clássico faz toda a diferença, assim. Tem muita gente que acha que é balela, mas não é não. Mas ele trabalha muito com essa força mental. E mais uma coisa, não sei se o Léo entendeu assim, mas eu entendi que ele falou: eu tô fazendo realmente o que eu posso, com o que eu tenho, né? Claro, gente, o Cruzeiro mudou, eu não acho que esse time é menos qualificado do que era do ano passado, aliás, eu acho ao contrário, mas vou dizer pra vocês, é uma distância muito grande, né? A gente pega os times da Série A, acho que as piores campanhas, né, dos estaduais são do Santos e do Cruzeiro, se não tô enganada. Mas você fez até uma matéria sobre isso, né? Exato, comparando. Então, a distância técnica é muito grande. Como é que você vai mudar isso? Se não vai chegar nenhuma peça para você colocar nesse momento. Não tem outra forma a não ser treinando. E se o cara não sabe pra onde que vai, você taca ele lá e mostra pra ele pra onde. Eu já vi acontecer isso. Bota aqui e fala assim: é isso aqui que é pra você fazer. E vai lá e volta. Não tem outra forma. Por isso que eu tô dizendo que se eu fosse individualizar, eu individualizaria no Pesolano. Pro desempenho que o Cruzeiro apresentou até agora no início do Campeonato Mineiro, eu acho que a principal carência tá pelas laterais. Eu acho que daí dá pra você criticar, né, uma parte técnica. Agora o restante, eu vejo que os jogadores podem até apresentar mais. Não é nem questão que o treinador precisa tirar mais deles. Exato. Acho que eles têm mais realmente para apresentar. Na última coletiva, o Pesolano, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma que ele assume 100% a culpa, e outra ele fala da assimilação tática dos jogadores, que isso ainda tá difícil. Se a gente pega, se a gente acompanha a biografia, séries de principais treinadores, eles sempre falam dessa dificuldade que muitas vezes eles enfrentam com o elenco novo, de apresentar o que eles querem, de ter a reciprocidade desses jogadores, de também entender e de comportar daquela maneira que ele espera dentro de campo. E que isso leva tempo. Então, eu acho que o Pesolano, eu vejo ele muito com essa mentalidade dos principais treinadores europeus, que tem uma proposta diferente, que quer que os jogadores se encaixem nela. Mas eu já vejo a partir dessa coletiva, me dá a entender que ele vai abrir um pouco mão disso. Ele não vai abrir mão da intensidade, mas vai fazer um pouco do mais de simples. Vai entender um pouco. Porque eles não entenderam. Isso, ainda. Então ele vai pegar um pouco mais leve. Acho que a sensação que me dá é que o Pesolano tá acelerando demais para esses jogadores que ele tem. Ele vai apostar mais no individual do que o cara pode fazer. Vamos falar o Gilberto, por exemplo. Ele vai apostar mais no individual do que ele pode fazer do que, na verdade, seria numa composição coletiva dentro daquilo que ele imagina para ele num coletivo do grupo. Mais ou menos isso. O Gasolina, gente, tá difícil para ele na dele, que é lateral direita. Então vai colocar ele na esquerda pra quê dele? Então se precisa dele em campo, o Gasolina vai fazer a direita. Vai inventar menos. Precisar ficar mexendo o tempo todo com o Bruno Rodrigues. O ano passado
passado ele não foi bem pela esquerda, então vamos tentar jogar com ele por ali. Ô Wesley, você joga bem pela direita, então vai por ali. Ô Ramiro, sabe, onde que eu posso aproveitar melhor ele? Será que é fazendo uma terceiro zagueiro ali? Ou então, será que é colocando como volante? O lateral direito, eu acho que talvez não é muita dele. Então, acho que ele vai começar mais ou menos respeitar um pouco as peças que ele tem e do que tentar acelerar um pouquinho e colocar impor alguma transformações. Coisa. Esperem mais ou menos o arroz com feijão, é isso. E até porque o estudo é feito com base no adversário também. É óbvio que eles acompanharam a partida de ontem do Atlético, viram como o Kudê está armando esse Atlético. E nós temos que pensar, por exemplo, saída de 3 zagueiros, geralmente o zagueiro do lado direito vem sendo um jogador improvisado. E o lado direito do ataque do Atlético é um dos principais setores do time. Então até esse tipo de situação vai estar sendo colocada na hora de escalar a equipe. O William, por exemplo, jogou o clássico contra o América os 90 minutos, foi preservado na última partida contra o Pouso Alegre. Verdade. É um lateral de ofício da direita que tem um nível técnico superior, já mostrou isso, do que o Igor, do que o Gasolina. Tende a ser ele esse homem do lado direito. Então nesse ponto, concordo com o que o Léo falou. É mais tranquilo para esse momento que o Cruzeiro se encontra e diante do adversário que terá pela frente, você conseguir escalar um lateral de origem pelo lado direito que vai atuar exatamente no setor mais forte do seu adversário. Então são coisas que nesse momento as experiências que o Pesolano tem que fazer e tem que fazer mesmo serão deixadas de lado momentaneamente porque é o clássico. É uma partida diferente. O torcedor ficou tão feliz agora com vocês dois. Vocês foram super bem. Que isso? Eles falaram assim, gente, eles vão parar de inventar, então eu não tinha raciocinado por este lado, Léo. Verdade. Eu acho que no arroz com feijão dá melhor. E tem novidade na Toca da Raposa 2. Daqui a pouco o Fred Teixeira fala sobre esse jogador que tá treinando ou vai ser apresentado em instantes, confirmado. Tem o 15º nome chegando aí pra temporada 2023. Que quase não tem. Eu fiquei impressionada. Agora, as últimas do Cruzeiro, Fred Teixeira. Tem mais jogador chegando na Toca da Raposa e, para variar, um volante. Matheus Jussa, que atuou no Fortaleza aqui no futebol brasileiro, estava jogando lá no Catar, já está na Toca da Raposa, passou por exames, deve assinar contrato até o final da temporada. Vem por empréstimo do Fortaleza, que é dono dos seus direitos econômicos. Deve ser confirmado nas próximas horas pelo Cruzeiro e ficar à disposição do técnico Paulo Pesolano. Para o setor, Pesolano já conta com 8 volantes no elenco celeste. Que coisa, hein? Celso Roth tá bem? Ele tá onde mesmo? Não sei. Mas enfim, o meio atacante não aparece, não? Meio atacante, lateral, zagueiro, etc. Vai aparecer, né? Vai aparecer. Com certeza.